Olá, pessoal, tudo bem? Quanto tempo, né? Já vi que vocês estão num trabalho intenso aí, professores e mentores, para a elaboração dos planos de aula, e os resultados estão surgindo, muito bom. O objetivo da nossa conversa hoje é a gente falar um pouco sobre a sistematização nos planos de aula de ciências. Já tiveram uma conversa com a Aline na semana passada, que apresentou um pouco dos pressupostos de ensino de ciências por investigação, algumas questões importantes para a gente pensar no mão na massa, e hoje a ideia é a gente pensar um pouquinho como essa sistematização pode ser adequada a essa proposta de investigação que a gente está colocando nos nossos planos, tá? Então, a ideia é eu mostrar um pouquinho para vocês alguns exemplos de sistematização para a gente pensar quais seriam as melhores formas de encaminhar esse momento da aula, tá? Bom, só para a gente relembrar, a sistematização, ela sempre vai ocorrer no final do plano, depois do mão na massa, né? E quando a gente vai para a atividade de sistematização, a gente está querendo, na verdade, fechar aquele contexto que foi aberto ali no início do plano, que teve continuidade com uma questão disparadora, que você fez uma investigação e agora o objetivo é amarrar, né? E para isso, é muito importante a gente iniciar a sistematização, né, lá na orientação do professor, indicar que ele vai ter que discutir, né, promover uma discussão para socializar as ideias que os alunos manifestaram, que eles foram identificando no momento do mão na massa, né? É muito importante que o professor seja orientado para isso. Por quê? Porque ele terminou uma atividade investigativa, os alunos descobriram algumas coisas ou testaram as suas hipóteses, e nesse momento o professor precisa ouvir deles quais foram os resultados que eles obtiveram naquele momento da atividade. Depois dessa discussão, depois dessa socialização das ideias dos alunos, é importante também ter alguma proposta de registro. Por quê? Se a sistematização ficar apenas na discussão das ideias dos alunos, a gente não pode não deixar claro no plano onde a gente pretende chegar, né? E onde a gente pretende chegar? A gente precisa atingir os objetivos de aprendizagem daquela aula. Então, alguma proposta de registro é sempre bem-vinda. Agora, esse registro pode ser um registro escrito pelo aluno. Aqui essas páginas que eu coloquei, 72 e 73, são as páginas lá do nosso livro de ciências por investigação, que tem ali um relato de uma atividade de investigação e do tipo de registro que foi feito depois dela, né? Então, dependendo da faixa etária, né, os alunos a partir de terceiro, quarto, quinto, eles podem, e aí, obviamente, no Fundamental 2, eles mesmos, com orientação do professor, podem fazer um registro escrito que sistematize os aprendizados daquela aula. É muito importante que seja promovida essa sistematização depois do que foi realizado no mão na massa, e existem alguns outros artifícios além do texto escrito pelo aluno. Pode ser um desenho e um pequeno texto feito pelas crianças, né? Podem ser textos escritos coletivamente pelo professor e compartilhado entre todos. Pode ser um mapa conceitual montado pelos alunos. Pode ser um diagrama, um esquema que apresenta os principais pontos trabalhados na aula, mas que é construído coletivamente no final da aula. Esses são alguns dos exemplos que a gente encontra também lá no livro e que mostram a importância da sistematização no ensino de ciências. Agora, sempre é muito importante ter em mente duas questões. Em primeiro lugar, a gente sempre vai retomar a questão disparadora. Foi ela que deu início à aula. Então, é importante que no momento da sistematização haja uma retomada dessa questão disparadora para ver se realmente ela foi respondida em todo o processo de investigação que foi proposto.
Em segundo lugar, tem que ficar muito claro que a sistematização não é o momento da aula expositiva. Senão fica parecendo para o aluno que ele fez uma atividade de investigação, ele pesquisou, ele debateu, ele argumentou, ele fez uma atividade prática, e aí tudo que ele fez é deixado de lado para entrar um texto que simplesmente expõe aquele conteúdo que foi visto anteriormente, né? Eventualmente, esse texto até pode entrar, mas deve estar muito claro para o professor qual é o processo que ele vai realizar com esses alunos para poder chegar a uma sistematização que ocorra por meio de um texto. Eu trouxe alguns exemplos de sistematização aqui, de alguns planos de aula que nós produzimos para o teste, tá? Então, aqui, esse plano de aula especificamente era sobre as fases da Lua. Os alunos investigaram, né, as fases da Lua, e esse aqui é o slide de sistematização. O professor apresenta essa imagem para os alunos e ele estimula os alunos a discutirem sobre isso. Então, de acordo com o que vocês investigaram, o que vocês pesquisaram, qual o nome das fases da Lua? São apenas essas as aparências da Lua ao ser vista por um observador terrestre? Como é possível explicar a diferença de aparência entre as diferentes fases da Lua? Então, durante o debate, eles vão analisar e trazer à tona tudo aquilo que eles pesquisaram durante a aula, e aqui a gente tem uma orientação. Finalize a discussão, organizando um texto coletivo que pode ser feito na lousa ou em outro material a ser disposto na sala de aula. Solicite que os alunos, após validarem o texto coletivo, façam correções, se necessário, nas anotações que eles fizeram no caderno. Tá? Então, essa aqui é uma atividade de sistematização que apresenta uma imagem, e a partir desta imagem é feita uma discussão e a elaboração de um texto coletivo. Esse outro exemplo de sistematização, uma aula sobre energia, é a elaboração de um mapa conceitual. Então, eles viram as transformações da energia, as formas que a energia elétrica pode ser transformada em, né? Retomou-se a pergunta disparadora, e aí, numa atividade de sistematização, aparecem as respostas a essa questão e o desdobramento dessa atividade. Então, a sistematização aqui foi feita a partir da montagem de um esquema. Nesse outro exemplo, a sistematização também numa aula de matéria e energia, aqui corrente e circuito elétrico, eles fizeram uma atividade prática para mostrar aí a propagação, geração e a propagação de corrente elétrica, e a atividade de sistematização, o slide de sistematização começa, em primeiro lugar, com a retomada da questão disparadora, tá? Vocês veem que a gente retoma com a questão disparadora, em que os alunos vão falar sobre os resultados da atividade deles. E aí, um slide de sistematização, em que aparece uma imagem, e eles devem identificar os conceitos que foram incorporados nessa atividade. Vejam que aqui para o professor aparece uma orientação do que é isso, uma explicação mais detalhada, talvez até um texto, mas essa explicação está para o professor para que ele possa conduzir o fechamento da aula com os alunos. E esse outro exemplo era em relação às amostras de solo, e o slide de sistematização ele apresenta, depois da atividade que eles fizeram de observação de amostra de solo, no fechamento da aula, existe uma explicação, mas a explicação está baseada em uma imagem que foi colocada, um esquema, e uma orientação para o professor, né? Vocês estão vendo que é um texto de orientação para o professor, deixando claro e relacionando aquilo que foi pesquisado pelos alunos e o processo de formação do solo. Percebam, então, que quando a gente fala em sistematização da aula,
a gente não está imaginando que o professor nesse momento vai dar uma aula expositiva. A gente está imaginando sim que ele vai retomar o que foi feito na aula inteira, em termos de prática, protagonismo desse aluno, ele vai questionar esses resultados, retomar a questão disparadora e fazer um fechamento dessa aula, deixando evidente quais são os conceitos que foram trabalhados na aula, né? Conceitos, procedimentos, né? Aquilo que realmente foi o foco da aula, tá? Dessa forma, a gente consegue realmente fazer uma proposta de um plano de aula baseado na investigação e que leva a sério a investigação até o momento final, tá bom? Então, vocês agora observem os planos de vocês, a gente já está observando, analisando, os especialistas já estão fazendo alguns comentários quando necessário, e agora para os planos, dos próximos planos, fiquem sempre bem atentos a isso. Qual é o objetivo da sistematização dentro de um plano de aula que tem como foco a investigação, tá bom? Vocês vão poder deixar questões aqui, vai estar orientado para vocês abaixo aqui do vídeo, onde vocês podem enviar questões, e aí eu vou respondendo para vocês por escrito nos próximos boletins, tá bom? Obrigada, gente, até mais. Bom trabalho por aí.